Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Rafa Marques, o favorito do Barcelona para suceder o Xavi como novo técnico. Porque, olha, eu vou te falar, né? O Barcelona, ele tá tendo aí uma temporada, né, que traz um técnico de pouca experiência. Ele assumiu o clube, até num contexto geral, não é um trabalho tão ruim assim, visto como ele herdou com o Koeman, mas obviamente você sente que o Barcelona pode mais, né? Como se o elenco fosse ruim. Tem muitas peças de qualidade. E assim, depois de um 4-1 que eles perdem aí pro PSG, né, dá uma mensagem de que o Xavi não é o suficiente para conseguir os grandes títulos. O Barcelona vai terminar essa temporada sem títulos. Levaram o couro lá do Bilbao na La Liga, né, em termos de futebol jogado, no placar foi apertado. Mas aí a gente teve eles também na La Liga, boa parte da temporada, se eles começaram ali em quarto do lugar, às vezes quase oscilando para quinto, de tão fraco que foi o início. Agora eles deram uma melhora, mas não vão alcançar o Real Madrid. E a questão é, a gente olha para isso e fala, o Xavi não é o suficiente, a gente tem que ir atrás de alguém que seja o suficiente, que faça a diferença. E eles vão atrás do Rafa Marques, né? Ex-jogador do clube, é um padrão, entende? Você olha, o Koeman, o Xavi, sempre o mesmo padrãozinho, né? Do DNA Barcelona. Tem que ter a identidade do Johan Cruyff, né? De muita troca de passes, um futebol de posse de bola, ofensivo. Não pode fugir nem um décimo disso, porque da última vez que a gente fugiu foi o Ernesto Valverde, né? E olha só que coisa horrível, 2 títulos de La Liga, liderando a La Liga quando ele era demitido, entende? Né? Porque assim, as pessoas podem julgar o Ernesto Valverde só pelas viradas que ele sofreu na Champions, mas falar que isso aí é culpa apenas dele, né, é um pouco inocente, visto que o Barcelona depois dele continua sofrendo vexames, acho que até pior, porque pelo menos naquele ano que eles perdem para o Liverpool, deu a impressão de que o Barcelona iria ser um time forte para ganhar a Champions, né? O jogo de ida dava a impressão de que o Barcelona era o grande favorito, né? Hoje você não consegue acreditar tanto no Barcelona na Champions, e assim, é ano após ano passando um vexame, tipo 2 anos sem passar da fase de grupos, aí levou 8-2 do Bayern, aí é 4-1 do PSG no ano, 4-1 do PSG de novo, entende? Esse tipo de coisa, assim, piorou, a meu ver, desde que o Valverde saiu, e ele era um cara criticado por não ter essa questão da ideia do Barcelona, e olha que nem era um choque tão grande, né? Não é como se ele fosse também a antítese enorme da forma de jogo do tic-tac, entende? Né? Do futebol a lá Pepe Guardiola, Cruyffista. Ele era um cara eficientista, ele também trabalhava jogo com boas trocas de passe, ele também trabalhava uma construção ofensiva de jogo, ele não era um cara de futebol de defesa, mas ele era um cara eficiente, ele tentava jogar da maneira que dava, ele não ia fazer pressão alta com jogadores que, em sua maioria, estavam com mais de 30 anos de idade, a marcação era menos pressão, era mais posicional, e ele trabalhava também o jogo de maneira mais direta quando era necessário, entende? Não precisa ficar trocando 50 passes para criar um chute, ele também fazia que o time fosse um time mais direto às vezes. Isso para muita gente incomodou, porque era um time que fugia muito do que o Barcelona era com o Henrique e o Guardiola. Mas aí também não é não superar que os times anteriores tinham muito mais talento, tinham ferramentas para executar essa fórmula de jogar melhor, e assim, o time que o Valverde tinha era um time que tinha limitações que ele precisava respeitar. E hoje o Barcelona está indo com técnicos que tentam impor esse estilo de jogo e não estão conseguindo tanto sucesso assim. O Xavi tem uma La Liga, legal, mas assim, o Koeman tem uma Copa do Rei, é tudo que o Barcelona ganha após Valverde, é isso, entende? E eles vão continuar insistindo nessa fórmula, porque o Xavi claramente não tem experiência, ainda não tem aquele talento para conseguir levar o Barcelona mais adiante para bater de frente, por exemplo, com o Real Madrid do Ancelotti. Está muito nítido, pelo menos agora não tem. E a questão é, vai atrás do Rafa Marques como se não houvesse técnicos no mercado capazes de fazer melhor? Gente, Hansi Flick está no mercado. O cara que fez o Lewandowski, que tem uma participação para 48 gols em 29 jogos naquela Bundesliga em que ele quebra o recorde do Gerd Müller. 41 gols e 7 assistências. Tem uma loucura da insanidade que é fazer isso em 28 jogos, né? 29, quer dizer. Porque o Harry Kane, por mais que ele esteja jogando muito bem nessa temporada, ele não está perto ainda desses números, né? É a insanidade que foi aquela temporada do Lewandowski foi com o Flick. As melhores médias da carreira do Lewandowski foram com o Hansi Flick. E eu acho que assim, esse jogador ainda está ali, né? Eu acho que ele ainda está em condições de produzir um nível de futebol pelo menos ali próximo. E ele não está fazendo isso porque o Xavi não sabe usá-lo da melhor maneira, entende? Por mais que ele ainda seja o maior goleador dessa era Xavi, eu acho que ele está sendo muito subaproveitado, né? Ele não é um cara que está tendo aquela noção de posicionamento bem explorada, a presença de área, as jogadas não são construídas da mesma maneira porque a construção é muito mais lenta. Então assim, você vê que
falta talvez um choque de ideias, entende? Vamos tentar um futebol alemão, vamos tentar um futebol mais agrupado, mais direto, entende? Um futebol que tenta fazer trocas de passes mais rápidas, né? E assim, a marcação às vezes não precisa ser pressão o tempo todo. Então, eu vejo que assim, o Barcelona precisa, às vezes, sabe, dar um passo para trás e entender. Se o elenco não é capaz de executar ideia X de futebol, vamos atrás de um técnico que encaixe melhor com o elenco. Eu acredito que o Hansi Flick é a melhor opção disparada, ele está disposto a ir, e se o Barcelona vai atrás de um Rafa Marques da vida, é um atestado de covardia, de um time que não é capaz de sair da ideia base deles, né, que já não tem rendido tantos frutos, para conseguir sucesso, entende? Eles não são capazes de sair da zona de conforto. Para mim, isso é muito zona de conforto, um técnico de pouca experiência, que tem identificação com o clube, e para mim isso já está meio que desgastado, entendeu? Porque o cara tem dedicação com o clube, não é isso que eu procuro num técnico, eu procuro um cara que vai trazer resultados. Eu procuro um cara que vai fazer o que é necessário para vencer. Eu acho que isso tem que ser antes de tudo. Se o cara vai colocar a ideia de jogo antes dos resultados, isso já é um problema. Se o cara não vai saber mudar a ideia de jogo para se adaptar a um adversário perigoso, isso é um problema também. Então, se o cara vai ser limitado apenas à visão DNA Barcelona, sendo que isso recentemente não vem trago grandes resultados, isso para mim é um problema. Para mim, o Barcelona tem a obrigação de trazer um choque novo, pelo menos tentar. O Nagelsmann, o Hansi Flick, entende? Porque é um time com condições de atrair esses técnicos. Muitos técnicos dariam ali tudo para treinar o Barcelona, mas eles continuam na zona de conforto e pensar que após Ernesto Valverde, os técnicos que eles contratam são esses, né? Kik Setien, Ronald Koeman, o Xavi e pode ser o Rafa Marques. Esses são os técnicos de um dos maiores clubes do mundo, após o Ernesto Valverde, que era muito criticado. E eu acho que os quatro juntos não dão o Valverde. Então, assim, até em termos de títulos, ainda não deram. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é muito desperdício de talento, porque esse elenco do Barcelona é bom. Mas, para mim, assim, ele é treinado de uma maneira ok, um trabalho nota 5 e nota 6, taticamente falando do Xavi. Eu dou mais uns pontos para ele, porque ele dá chances para jovens atletas, ele tem sim seus pontos fortes, mas eu acredito que esse time pode mais. Em termos de futebol jogado, esse é um time que você olha e fala, dá para fazer melhor do que isso. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.